Pronto, agora já está gravando. Todos nós sabemos que essa reunião é equivalente àquela reunião que nós tínhamos quando presencialmente nós nos reuníamos para a preparação da reunião mediúnica e para o atendimento às pessoas que estavam sendo atendidas em algumas necessidades e que participavam da reunião pública e dessa reunião de quinta-feira para tomar mais um passe e ouvir os estudos da noite. Na reunião mediúnica, o trabalho era muito voltado para o atendimento às entidades espirituais necessitadas, que os bons espíritos encaminhavam e encaminham à agremiação espírita Isabel. É uma reunião assim que é muito delicada no sentido de que nós estamos lidando com muitos sofrimentos que nós não chegamos a enxergar com os nossos olhos físicos, mas que, de alguma forma, esses fatos atingem muitas pessoas, né? Então, manter a nossa vibração no atendimento a esses irmãos sofredores e também a todos nós que, de alguma forma, em determinados momentos, estabelecemos alguma sintonia por invigilância nossa com essas entidades que trazem muitas dificuldades íntimas e que precisam, tanto quanto nós, dos esclarecimentos libertadores da doutrina espírita. Esses espíritos não são nossos adversários propriamente ditos. Eles são adversários deles mesmos, né? Como nós, quando sintonizamos com o mal, nos tornamos adversários de nós mesmos. Então é importante nós termos um pensamento voltado para socorrê-los e despertar em nós um sentimento de piedade, de amor, né? E esclarecimento, tanto para nós quanto para eles. Então, nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, que é A Fé Transporta Montanhas, é o título do capítulo. Nós vamos trabalhar uma mensagem que está nas instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. É o item 11. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar no livro de vocês. Eu vou ler todo e depois vou voltar e vou fazer os comentários. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis.
Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. É uma mensagem linda, né? Poética e instrutiva, muito profunda e toca num ponto essencial. Maurício, Você quer falar, Maurício? Não. Desculpe, pensei que era. Tá bom. Então, é uma mensagem, como nós estávamos dizendo, é muito bonita, muito poética e, ao mesmo tempo, muito profunda, que nos faz pensar e que, quando pensamos, ela nos remete à nossa vida pessoal, ao encaminhamento da nossa existência. Vamos lembrar que quem trouxe essa palavra com essa beleza, com essa profundidade, lá no passado, foi Jesus, quando ele nos disse exatamente isso, que a fé transporta montanhas, né? Então, ele coloca essa orientação para nós, para nos dizer que com a fé nós somos capazes de transformar todas as situações a partir do nosso mundo íntimo. Às vezes nós não conseguimos transformar o que está do lado de fora, embora nós possamos também, com muita fé, transformar gradativamente o que está do lado de fora. E, da mesma forma, transformar gradativamente e com muito mais rapidez o que está dentro de nós, se movimentarmos a nossa vontade. A criatura que deu o maior exemplo de fé que nós conhecemos foi Jesus. Mas ele dá, desde a criação da terra, como nós estamos vendo no trabalho do ESD de quarta-feira, desde o início, sempre é uma obra monumental, difícil, edificar um planeta, acolher espíritos em formação,
desenvolver as condições de habitabilidade da Terra, desenvolver o espírito que habitou nas cavernas, muito simplório, muito ignorante, e encaminhá-los para a iluminação espiritual, para que eles pudessem desenvolver, nós, né? Pudéssemos desenvolver as potencialidades que estão dentro de nós. É um trabalho monumental. E Jesus esteve e está à frente desse trabalho na construção de uma obra, uma missão que foi colocada em suas mãos e que ele vem se desincumbindo, da qual vem se desincumbindo com muita propriedade, com muita perseverança. Então, Jesus é um exemplo de fé viva. Eu fico imaginando se nós chamássemos os especialistas da humanidade em planejamento, os especialistas de planejamento estratégico, e colocássemos para eles uma proposta de realizar um trabalho de renovação da humanidade, de desenvolvimento moral da humanidade e intelectual também, que Jesus iniciou e desenvolveu nas condições em que ele começou. O que nós iríamos ver? Eu vi que dificilmente eles diriam que haveria possibilidade de construir a partir de uma pessoa, que era Jesus, reunindo pescadores simples que lidavam com a pesca naturalmente e que tinham uma vida simples, não eram intelectuais, não eram doutores, e edificar uma obra monumental que ainda não terminou. Dificilmente eles diriam que essa empreitada seria bem-sucedida, chegaria a um termo. No entanto, Jesus começa e não vai em busca, não seleciona os que a humanidade considera os mais aptos, os mais brilhantes, os mais intelectualizados. Não. Ele busca pessoas simples. Ele busca pessoas com a capacidade de reconhecer as suas próprias dificuldades e de ter a disposição de cooperar naquela obra majestosa da qual nós agora estamos fazendo parte. Então a gente observa que isso é uma fé. Mas fé em quem? Primeiro, uma fé em Deus. Quer dizer, Jesus tinha uma, um entrosamento, uma harmonia com Deus que lhe permitia, e isso foi construído por ele, lhe permitia ter essa confiança plena nos desígnios do Criador e também de conhecer que somos criaturas de Deus, que todos nós trazemos dentro de nós uma potencialidade de valores incalculáveis que nós não temos condições de imaginar. Vejamos bem, dentro de nós existe um potencial que vai se desenvolver ao longo dos milênios, uma capacidade de poder construir um planeta, de poder conduzir uma humanidade em desenvolvimento, de instalar, de despertar, de sensibilizar as almas para o desenvolvimento do amor que está dentro de si. A gente olha para o mundo, muitos nos colocamos numa condição em que julgamos ser impossível transformar a humanidade em função do egoísmo que graça
que domina, que dirige os interesses pessoais das criaturas em todas as partes do planeta. Então, a gente observa que esse potencial existe dentro de nós, que vai se realizar quando nós percebermos que é fundamental transformar a nossa alma. Nós somos, cada indivíduo representa um mundo a ser governado, um mundo a ser desenvolvido, um mundo a ser iluminado, um mundo a ser regenerado. Mas para isso é preciso ter essa fé robusta, como ele diz aqui. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Ou seja, uma fé ativa é uma fé que tem vida. Ela não está apenas nos lábios, não está apenas em frases bonitas. Ela deve estar viva dentro de nós. Não deve estar adormecida. Ela existe dentro de nós e deve ser despertada, porque, sendo filhos de Deus como nós somos, nós trazemos essa condição, essa presença divina do Criador dentro de nós. Então, isso significa vida, significa possibilidade de crescimento, confiança em si mesmo, confiança em Deus acima de tudo. Então, ela não deve entorpecer-se. Muitos de nós trazemos uma ideia de fé que muitas vezes não resiste a uma adversidade. Quando surge um obstáculo, uma doença, uma situação que atinge os nossos entes queridos, um desvio de um ente amado, tudo isso, muitas vezes, derruba a criatura cuja fé é apenas uma fé que pede auxílio. E, normalmente, nós imaginamos que a pessoa que tem muita fé é aquela que consegue pedir a Deus e que consegue aquilo que quer, que precisa, que julga ser necessário. Mas a fé verdadeira, a fé profunda, a fé ativa, é aquela que está presente em nossas vidas e que nos sustenta principalmente nas horas difíceis. E é interessante. No primeiro momento que uma adversidade chega, a pessoa tende a descrer de Deus, julgando-se injustiçada, analisando os acontecimentos, comparando-se em relação ao outro. Por que que Deus fez isso comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Onde está Deus? São as perguntas. Então a gente observa que é uma visão distorcida. A fé verdadeira é aquela em que a pessoa confia plenamente em Deus, porque sabe, e para isso, nós precisamos compreender, ter algumas luzes sobre a natureza divina, sobre Deus. Precisamos sentir que Deus, como diz o Evangelho, Deus é amor, né? Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é tudo de bom. Então, nessas condições, as coisas que vêm para nós e que nós não criamos, nós as entendemos como apelos de Deus para a nossa colaboração. Nós estávamos lendo na terça-feira um livro que é recomendável para todo mundo, um conto, né? Uma história, da Dona Ivone Pereira, Nas Telas do Infinito, primeira história, em que, numa favela
no Morro do Querosene, na década de 50, por aí, ou antes, uma, uma pessoa com tuberculose, uma jovem com tuberculose, com duas irmãs, sem poder trabalhar, sem condições. Para sobreviver, as crianças ficam mendigando na rua, porque nem trabalho não poderia ter, ninguém negava, todos negavam um trabalho. As pessoas se afastaram dela e lá estava presente, junto com, levando a dona Ivone Pereira para relatar a história daquela senhora, daquela moça, aquela jovem, atendendo aquele espírito. Um lugar perdido no mundo, sem nenhuma expressão para a sociedade, as condições de miséria, de fome. E, no entanto, Dr. Bezerra estava ali. E o amparo de Deus se faz presente ali. E é interessante que, em determinado momento que ela está para desencarnar, Dr. Bezerra chega ao ouvido da outra irmã, mais velha das duas irmãs, e fala alguma coisa. E a menina tem um vislumbre, uma ideia brilhante, que a gente coloca lá do Livro dos Espíritos, questão 459, influem os espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Muitas vezes nós ligamos essa questão à influência negativa dos espíritos inferiores, mas principalmente à influência positiva dos espíritos iluminados, benfeitores espirituais. E o que ele faz? Ele sugere à menina ir buscar auxílio de uma senhora encarnada, uma benfeitora, e ela sai correndo para pedir auxílio, e a partir dali o auxílio se faz. Isso quer dizer o quê? Quando o Bezerra faz isso, ele tem fé que aquela mulher que está encarnada vai atender com amor aquelas três pessoas que estão em estado precário e que uma vai desencarnar. Deus também, quando ele nos ampara, e não nos ampara assim, resolvendo todas as questões. Ele desperta de alguma forma, através dos seus mensageiros, aqueles que estão encarnados para poderem cooperar no auxílio àquelas pessoas que estão passando por uma necessidade. Ou seja, quando nós temos essa visão espiritual, nós não pensamos que Deus é apenas um doador, apenas um ser que resolve os nossos problemas, mas é um ser que nos ajuda a resolver os problemas, mandando socorro, mas também que nos pede àqueles que estão na Terra, na participação mesmo no mundo espiritual, que cooperem, porque a vida que Deus estabelece, a lei que é estabelecida no universo, é a lei de amor. A lei de amor é a lei que dá vida, sustenta a vida, é a lei que aproxima as pessoas e que espera de cada um a cooperação para o desenvolvimento do ser. Pode ser em termos de carência material, mas, acima de tudo, em termos de sustentação do espírito, porque a matéria, por mais que se cuide dela, o corpo, por mais que seja atendido, ele vai sucumbir, vai se transformar. Mas o espírito, esse não morre. Esse se transforma em vida permanentemente. Então, a nossa fé, ela deve ser uma fé robusta, ativa. Não pode ser uma coisa passiva. A fé profunda, ela nos dá condições de tanto de obedecer pela razão, quanto de
ter aquela capacidade de resignação ativa perante os sofrimentos que nos chegam. Isso tudo é produto da fé, importante em nossas vidas. E nós sabemos que sempre que passamos pelas maiores dificuldades, é nesses momentos em que o amparo de Deus se faz mais profundos e também em que a nossa alma, se tiver uma certa capacidade de refletir, poderá se abrir profundamente para o acolhimento das verdadeiras messes de amor que vem de Deus. A gente observa o exemplo de André Luiz, é um exemplo riquíssimo. É um ser bem-sucedido na Terra, desencarna e está em condições precárias. Reage, se revolta, fica naquele estado, mas gradativamente ele vai mergulhando dentro de si em reflexões profundas. Até que chega uma hora ele fala, ele lembra, né? Deve existir um Criador que dirige esse universo todo em que eu me encontro. E ele faz uma prece. Veja só, se o fato dele estar ali sofrendo, não, o sofrimento não é um sofrimento que vem de fora, é o sofrimento do despreparo do espírito para a vida verdadeira, em que ele vê que o egoísmo que tanto funcionou para lhe dar um bem-estar na vida física não foi capaz de sustentá-lo na vida espiritual. Então, mas lá dentro dele, a fé está dormindo. E perante aquela hora difícil, ela como que vem à tona, dizendo, deve haver um ser, um criador, com certeza para esse universo todo. E ele, naquele momento, ele faz uma prece profunda. Não vamos dizer que é uma prece belíssima, não é isso. A prece bonita é aquela que é profunda, é aquela que vem do coração. Não é a que traz as palavras mais bonitas, mas é aquela que sai do coração. A forma é secundária, a profundidade é que é importante. E ele diz aqui que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Olha que importante. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então veja só, essa fé que é a certeza da existência de Deus e das suas qualidades, dos seus atributos profundos, que nós nem conhecemos direito, que a doutrina espírita nos revela alguns aspectos para o nosso entendimento, essa fé, ela sustenta, ela produz, ela desenvolve todas as virtudes que conduzem a Deus. E cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha só que coisa importante a fé. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Corolário tem vários sentidos na matemática, né? Nesse caso aqui, nós podemos dizer que ela vem como uma consequência, como um desdobramento. Quer dizer, a fé profunda, ela desenvolve a esperança e a caridade. Como é que é isso? Olha, se a minha fé é profunda em Deus, ela me dá segurança. Eu sei que o amparo de Deus, as leis de Deus existem. Posso não saber isso de forma objetiva, como o Espiritismo nos mostra, mas intuitivamente o ser, o espírito, sabe que
existindo Deus, o seu amor, a sua presença, ele opera para que a nossa felicidade se realize, para que sejamos felizes. Toda a lei de Deus nos conduz à felicidade. O egoísmo, ele quer que ele nos induz a buscar a felicidade só para nós, muitas vezes à custa da infelicidade alheia. Mas o amor que Deus estabeleceu como regra áurea para a convivência no universo, para a construção de tudo, o amor, ele quer não apenas nos fazer felizes, ele quer que nós cooperemos com todos os irmãos para que eles sejam felizes. Somente assim a felicidade é viável para todos. O egoísmo, ele não é viável para todos, nem para para ninguém, mas dá a ilusão de que pode nos conduzir a uma felicidade particular, minha pessoalmente, dos meus entes queridos, das pessoas de quem eu gosto. Mas a lei de Deus não é para privilégios, é para todos alcançarem a felicidade. Então, a esperança é que ela nos permite aceitar resignadamente os sofrimentos que nos surgem, que nós entendemos que são provas ou que são tratamentos para curas da nossa própria alma. E a caridade, que é o amor, né? Que nós já falamos, a caridade é espelhar na nossa vida o que Deus estabeleceu para o universo. Nós aceitarmos a regra de Deus para a vida, o amor, a caridade, essa caridade no sentido amplo que Paulo de Tarso coloca, né? Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Nós sabemos. Nós temos conhecimento de que as leis de Deus existem e nós só somos felizes se seguimos essas leis. Ou seja, elas existem para nos fazer felizes. E o homem só é infeliz quando delas se afasta, quando se afasta da lei de Deus. Então, isso daí nos traz uma esperança. Eu tenho que trabalhar dentro de mim para não reagir de forma negativa perante as aparentes injustiças do mundo. Eu devo desenvolver em mim a capacidade de compreensão. Nós sabemos que isso não é fácil. É fácil compreender as pessoas que são boas. Qualquer um é capaz de fazer isso. Mas tem gente que nem isso consegue. De acordo com cada frase de Montesquieu. Então a gente observa esse meu telefone, ele se intromete aqui, coitado. Mas eu vou compreender essa moça aí. Então, a fé faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. As promessas do Senhor não são promessas piegas. Eu vou te fazer bem, né? Eu vou te ajudar, não sei o quê. Não, são promessas, muitas vezes, aparentemente duras. Olha, eu vou te dar uma experiência de vida, como essa que eu citei lá do Morro do Querosene, aquela moça, né? Que foi uma situação muito difícil para ela, tuberculosa, morrendo ali, preocupada com as irmãzinhas. E é interessante de lembrar isso, que a dona Ivone Pereira, ela sente piedade dela pelo sofrimento, achando que ela está muito infeliz. Então, é uma desgraça de vida, né? E o Bezerra chega para ela e fala: não, você está enganada. Ela agora está feliz. E ela sente isso. Ela era infeliz
quando ela tinha poder, quando ela fazia o que queria, quando ela feriu muitas pessoas na vivência egoística. Ali, o mundo achava que ela era feliz, mas ali ela estava sendo desgraçada, estava sendo infeliz. Agora, nós estamos vendo essa moça, esse espírito, nesse sofrimento todo. Agora, ela está se libertando das dívidas que ela adquiriu e ela percebe isso. Ela está agradecida a Deus por essa experiência difícil. É interessante, né? A ótica da criatura comum e a ótica daqueles que estão lá em cima, que estão numa visão superior. Quer dizer, quando Deus nos ama, e sempre nos ama, quando Ele nos encaminha para uma experiência difícil, que nós às vezes pensamos que é um castigo, aquilo é uma expressão de amor de Deus, porque é a mensagem, a vivência, a experiência que nos vai despertar o que há de bom dentro de nós, vir à tona. Mas isso não é automático. Nós podemos ter a reação positiva de aceitar, de compreender e aproveitar aquela experiência difícil, em que às vezes nos exige sacrifício, abnegação, ou podemos reagir no campo da revolta, não querendo aceitar aquela experiência difícil que nos chega. E quando a gente vê aquele quadro e compara com a nossa vida não chega aos pés dos sofrimentos daquela mulher, daquela jovem tuberculosa. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Veja só, a fé, ela constrói dentro de nós a esperança da felicidade. E constrói dentro de nós o amor. Porque a fé, ela nos aproxima de Deus, estabelece a nossa ligação profunda com Deus. Nós sabemos que Deus está com todos nós, não está distante, está com todos nós, presente dentro de nós, em nossa mente, em nossa consciência. Agora, isso não significa que nós estejamos com Deus. Ele está conosco, mas é preciso que nós nos liguemos a Ele. Então, a fé que gera essa esperança, que nos aproxima de Deus, se nós trazemos essa fé do âmago da nossa alma para as nossas atividades diárias em relação ao Criador, ela, nessa ligação, ela nos favorece com o desenvolvimento do amor. Olha só que coisa importante. Veja que Jesus, quando o homem o chamou de bom mestre, ele falou que mestre eu sou, mas bom só Deus. E será que Jesus estava dizendo que ele não era bom? Não é isso. Ele estava dizendo que a bondade, o amor que estava dentro dele, era a expressão de Deus. Expressão de Deus. Então, nós também podemos ter essa expressão de Deus em nossas vidas. Quer dizer, se nós tivermos um adversário, um inimigo, e se nós nos ligarmos a Deus, nós não vamos vê-lo como inimigo, vamos vê-lo como um adversário, naturalmente. Nós vamos vê-lo como uma pessoa necessitada de muito esclarecimento, que às vezes ela não quer ter. Mas, de nossa parte,
nós podemos deixar que esse amor de Deus circule por dentro de nós e chegue a Ele. Por isso que os Espíritos dizem que quando nós fazemos alguma coisa errada, que não dá certo, que prejudica os outros, isso é obra nossa. Mas quando fazemos uma coisa boa, uma coisa que levanta o ser, que sustenta a vida, quando fazemos isso, isso vem de Deus, através de nós. Então, há pessoas que, às vezes, criticam o Espírito Emmanuel quando ele chama Jesus de Divino Mestre. Eu entendo que quando o Emmanuel chama Jesus de Divino Mestre, ele está colocando que Jesus é aquele Espírito que está intimamente ligado com Deus e que as suas obras representam a vontade de Deus. Para mim é tranquilo isso. Nós não podemos dizer que nós somos divinos. Nós somos criaturas de Deus, criaturas do divino. Mas ainda não somos aqueles que exteriorizam a vontade de Deus em nossas vidas. E por isso estamos aqui na Terra. Normalmente, nós gostamos de fazer aquilo que nós queremos. A gente assim, eu não suporto isso, não aguento isso, vou me afastar disso. Não é isso. Né? Então, nós ainda não sentimos aquela disposição para desenvolver a capacidade de renúncia, de abnegação. E são esses valores que nos colocam mais vinculados ao Criador. Então, o amor, ele decorre a fé desenvolve esse amor dentro de nós, desenvolve a esperança. Inspiração divina, olha só. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Veja só, a fé não é aquela virtude que a gente pode dizer assim, eu tenho muita fé, tudo que eu quero eu consigo. Não é isso. Depende do que a gente está querendo conseguir. Ela desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Se eu disser, eu tenho uma fé imensa, eu consigo tudo que eu quero, será muito bom se eu disser assim, eu consigo vencer todas as minhas más tendências. Isso é uma fé de verdade. Uma fé de verdade. A outra coisa pode ser uma força mental muito forte, mas nem sempre bem dirigida. Os espíritos que estão vinculados às sombras, às vezes conseguem o que eles querem, com a permissão de Deus, usando a mente fortalecida, o poder mental sobre os outros inferiores. Eles podem conseguir. Mas o que afirma o potencial verdadeiro de fé que a criatura possui é quando a criatura é capaz de vencer os obstáculos das sombras. Eu acredito que todos os espíritos que na atualidade estão envolvidos pelas sombras, que dirigem nas sombras, que perseguem os seus adversários do passado com força mental, se eles refletirem, eles poderão mobilizar essa energia, essa força que eles possuem e possuem. Eles podem mobilizar isso para vencer o ódio. Não o ódio do outro, mas o ódio dentro de si mesmo. Porque muitas vezes os outros que trazem ódio, que são egoístas, que são orgulhosos, eles mexem dentro de nós
para descobrir e ativar o ódio que dormita dentro de nós. Ou seja, na verdade, quem responde o ódio com o ódio, esse está sendo teleguiado pelo outro. Está servindo ao mal que o outro lançou sobre nós. Jesus vem trazer para nós uma visão diferente. Se nós queremos dizer que somos filhos de Deus verdadeiramente, nós devemos amar os nossos inimigos. E aí, entender o que é amar os inimigos é outro estudo, né? É a base da regeneração. Quer dizer, a fé é a base da regeneração. Às vezes a gente luta com uma dificuldade que nós trazemos e ela se repete. A gente faz força e luta, eu tenho que vencer isso, tenho que vencer, repete de novo. Aí a pessoa chega e fala assim, eu desisto, né? Eu não vou mudar. Tem gente que não quer mudar mesmo, tem gente que quer mudar e encontra dificuldade, mas é difícil mesmo. É difícil. Mas se nós fizermos pequenos esforços, dizem os espíritos, nós conseguiremos. O que é difícil é achar as pessoas que querem fazer esforços. Então, a fé é a base da regeneração. Olha que coisa boa. A gente, com esse entendimento de Deus, das leis de Deus, a beleza que é isso, que a gente não vê, não é aquela ideia do céu em que está todo mundo paralisado, descansando ou adorando alguma coisa. Quando Jesus, eu não sei de onde veio essa ideia de um céu em que ninguém faz nada. De onde veio isso? Pois Jesus falou, o Pai trabalha incessantemente, e eu também. Ora, se Deus trabalha incessantemente, se Jesus trabalha também, então eles não estão naquele céu que o pessoal diz de ficar parado sem fazer nada, né? Preciso é, pois, que essa base, então, é a base para a regeneração. Preciso é, pois, que essa base, a base da regeneração, seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Olha que visão legal que ele fala, né? A fé é a base da regeneração. Então, essa base tem que ser forte e durável. Porque se a mais ligeira dúvida a abalar, o edifício vai ruir. Então, nós temos que ter uma fé incondicional. As pessoas, às vezes, acham que a fé eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, tenho fé nisso, tenho fé naquilo. Mas sob a seguinte condição, de eu ser bem tratado, de não acontecer nada comigo, de não ter nenhum problema, né? Vejamos bem, Paulo de Tarso já, né? Nas suas caminhadas para levar a mensagem da Boa Nova e a sua própria experiência do encontro com Jesus aos gentios, ele sofreu, junto com Barnabé, um assalto na estrada, à noite. Ele podia falar, assim não dá, né? Porque eu vou fazer esse trabalho para o Cristo. E o pessoal ainda me assalta? Então, ele não tinha proteção? Jesus, com mais razão, poderia dizer, mas Deus, vem cá, eu estou aqui ajudando a humanidade, curando as pessoas, esclarecendo o povo, preparando as pessoas para uma vida feliz. E eles, um me trai, o outro me nega, os outros se afastam.
e julgam e condenam injustamente, reconhecendo que é injusto o julgamento. O próprio Pilatos falou: esse homem é um homem justo, e mesmo assim ele condena. Jesus podia falar: peraí, já assim não dá, não. Você não está me protegendo. Mas não, ele sabe que isso faz parte. Está mostrando para a gente que fazer a vontade de Deus não é obter privilégios aqui na Terra, no mundo exterior das nossas vidas. É conquistar o reino dos céus dentro de nós, onde está o céu e onde também está o inferno daqueles que não seguem os ensinamentos do Cristo, dentro da pessoa. Então, essa fé, ela não pode ser abalada. E é interessante que o Kardec coloca aqui, no início do Evangelho, né? Ó, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso em termos racionais. Nós temos que ter uma fé racional. Mas mais do que isso, a nossa fé tem que ser racional e ser instalada em nossos corações. Quando está instalada em nossos corações, quando a gente diz isso, é que nós incorporamos essa fé no nosso ser, faz parte de nós. Quando ela está no nosso raciocínio, na nossa inteligência, é igual ao computador. Você copia num computador, põe no pendrive e coloca no outro computador. A gente tira do computador, grava na nossa mente, no nosso raciocínio, está tudo certo. Mas é preciso mais. É preciso que essa fé penetre o nosso coração. Porque quando nós enfrentamos as provações, quando enfrentamos as expiações, enfrentamos as lutas, o nosso raciocínio é muito importante para que as ideias que o Cristo nos trouxe, que a doutrina espírita agora vem desdobrar ao nosso entendimento, penetrem em nossas almas. Ninguém consegue desenvolver as virtudes apenas teoricamente. É na vida, na vivência. Agora, a teoria, o conhecimento, o raciocínio é de grande importância para desenvolver isso em nós. Então, não pode haver nenhuma dúvida que abala e que destrói o edifício. Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Ou seja, tem que ser uma construção, essa fé tem que ser uma construção em nossas almas, que vai ser inamovível como? Vai ser inamovível quando estiver ela instalada na nossa alma, no nosso coração, e que nós estivermos sentindo isso, fazendo parte do nosso ser. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Então, nós vamos ver os sofismas. O que é um sofisma? O sofisma é uma construção aparentemente lógica, aparentemente verdadeira, um raciocínio, mas que tem bases falsas, para dar a impressão de que é uma verdade. Você olhando à primeira vista, superficialmente, puxa, é mesmo, é uma verdade isso. Mas quando você analisa em profundidade, é uma mentira. E essa mentira, a mentira
não nos conduz a Deus, não nos conduz a Deus. Então, os sofismas, eles vêm das pessoas, dos incrédulos, que são aqueles cuja fé está hibernando dentro deles, dormindo. E, naturalmente, quando eles veem alguma pessoa com a fé sendo despertada, aquilo, de uma certa forma, os incomoda. Os incomoda. E o despertamento da fé em nossas almas também nos incomoda muito, porque ela entra em conflito com a nossa natureza inferior ainda. Porque a fé em Deus, ela nos mostra, você não pode ficar fazendo isso. Você não pode repetir isso. Você tem que desenvolver a capacidade de compreensão, a capacidade de colaboração, a paciência, a abnegação, a renúncia. Então, ela nos incomoda, mas nos incomoda, graças a Deus, ela nos incomoda, porque ela não nos permite dormir, não nos permite ficar assistindo à vida ou passando pela vida, como diz Emmanuel numa das suas mensagens, como uma rolha na água, boiando, vai para onde a água leva, para onde a correnteza leva. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Veja só. Então, a fé é como Jesus. Jesus conquistava as pessoas, porque a fé que ele trazia dentro de si, que fazia parte dele, estava incorporada a ele. Isso iluminava as pessoas por fora, procurando despertar a iluminação das pessoas por dentro. Então, dizem aqueles que se encontravam com Jesus que era uma experiência inigualável, incomum, porque eles se defrontavam com um espírito puro num corpo. Ou seja, aquilo que a nossa alma almeja ser, que nós queremos ser, embora ainda estejamos presos, amarrados às estruturas inferiores da vida. Então, ela é contagiosa, porque ela desperta. Foi isso que despertou os discípulos, que fraquejaram no momento, mas depois se levantaram. Nós temos a informação lá em Paulo Estevão de que o Marcos vacilou ali num momento, era jovem ainda, né? Não por ser jovem, mas ele vacilou na hora de seguir, desistiu de seguir com Paulo e o outro companheiro. Mas depois se tornou um evangelista. E nós conhecemos as passagens do Evangelho anotadas por Marcos, no Evangelho de Marcos, segundo Marcos. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. É interessante. Como é que o exemplo da nossa fé pode despertar a fé nos homens? Ora, quando nós vemos uma pessoa, uma mãe, perdendo uma filha em acidente,
e ela sofrendo, manter o equilíbrio, manter a fé em Deus, a confiança na paternidade divina, as pessoas que veem algo diferente. Ela não está fazendo uma pregação, um discurso, não está fazendo uma palestra, ela está fazendo muito mais do que uma palestra. Ela está trazendo um exemplo vivo da sua fé. E as pessoas que olham, que percebem aquilo, elas veem alguma coisa diferente nessa alma. Ela conquistou um valor que eu ainda não conquistei. Mas como isso é importante para a vida da pessoa. E quando nós encontramos alguma pessoa que passou pela mesma situação, nós o que fazemos? Apresentamos essa mãe que perdeu a filha a essa outra mãe que perdeu a filha. E isso a consola muito mais, lhe dá muito mais segurança do que uma palestra brilhante. Embora a palestra tenha o seu valor também. Mas esse exemplo é muito mais forte para a construção, para o despertamento de uma fé verdadeira. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Quando fala obra, é alguma coisa mais além de construções. São as obras das nossas palavras, dos nossos esforços, das nossas lutas, de como nos resignamos perante um sofrimento, como mantemos viva a nossa disposição de seguir adiante, mesmo enfrentando as dificuldades. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Veja, a fé não é somente para obter graças do Criador. A fé é importante para nos dar forças de enfrentar todas as vicissitudes da vida. É isso. Porque todas as vicissitudes da vida estão indo no esforço de despertar em nossas almas essas sublimes virtudes que dormitam dentro de nós. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Veja, ele junta aqui a fé, a pureza da fé e a racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Veja só, essa lucidez, essa compreensão, porque não basta alimentar o corpo, não basta vestir o corpo, não basta medicar o corpo, é preciso medicar a alma, é preciso iluminar a alma, é preciso fazer com que desabroche na alma
esse reconhecimento do Criador na sua bondade infinita e na sua justiça. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Qual é o maior milagre? A cura de um corpo? Qual foi o milagre maior que nós poderemos dizer que Jesus operou? Retirar Lázaro do túmulo? Ou retirar Maria de Magdala do túmulo moral em que ela se encontrava? O corpo é um instrumento. O espírito é quem dirige o instrumento. Curar a alma precisa que a pessoa, a própria alma, queira, desperte. Então, conseguir sensibilizar a alma para o seu despertamento é obra da fé. É o maior milagre, porque os corpos todos vão descer ao túmulo ou vão ser incinerados. Mas a alma não. Então, o enriquecimento da alma, o reconhecimento de Deus, a compreensão de todas as vicissitudes da vida e a capacidade de enfrentá-las todas, isso é um grande milagre que precisa da cooperação daquele que sensibiliza e daquele que é sensibilizado. Muita paz, meus amigos. Eu vou pedir para minha querida Verinha fazer a nossa prece. Vamos envolver os nossos queridos nos nossos pensamentos nessa hora e toda a humanidade que sofre. Querido Jesus, amigo maior, que nós temos a certeza, Senhor, que sempre nos acompanha, que sempre nos protege, nos aconselha. Estamos tão agradecidos, Senhor, por todo o amor com que o Senhor nos envolve em todos os momentos de nossas vidas. Estamos agradecidos por essa oportunidade bendita de aqui estarmos junto aos nossos amigos e irmãos, nesse momento de prece, de estudo. Estamos agradecidos, Senhor, por essa doutrina libertadora que abre os nossos corações, a nossa mente, a todas as verdades. Muito obrigada, Senhor. Nós estamos gratos pelo que recebemos e estamos gratos, Senhor, por sermos também úteis, por podermos realizar algo de bom. Nós queremos, nesse momento, Mestre querido, envolver todas as vítimas dessa enfermidade que vem maltratando todo o nosso planeta. Queremos pedir, Senhor, por aqueles que lutam contra esse mal, por todos os profissionais de saúde, pelos pesquisadores, por todos, enfim, Senhor. Pedimos também pelos que estão partindo em decorrência desse mal, que eles sejam recebidos, Senhor, por seus amigos, que sejam confortados. Nós estamos, nesse momento, Senhor, unidos pelos mesmos ideais, pela amizade, por tudo que o Senhor nos concede. E agradecemos mais uma vez, do fundo de nossos corações, por esses momentos de paz e de aprendizado. E rogamos, Mestre amado, que essa paz se estenda por toda a nossa cidade do Rio de Janeiro, por todo o nosso Brasil, alcance a nossos dirigentes,
para que despertem para a grande responsabilidade que têm em mãos de conduzir a pátria do Evangelho. Ampare-os e inspire-os, Senhor. Muito obrigada, mestre amado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite.